imensidão do cosmos, onde o infinito se desdobra para além dos limites da nossa compreensão, escondem-se mistérios que nos ultrapassam, convidando-nos a contemplar a grandeza da criação. A obra do Criador, tão majestosa quanto insondável, nos deixa maravilhados com aquilo que não podemos ver ou tocar, mas que sabemos que existe. Deparamo-nos com questões profundas que desafiam a nossa lógica. O que significa o céu? Por que as Escrituras nos falam de 3 céus, cada um com propósitos únicos, mas maravilhosamente entrelaçados com uma perfeição que somente um Deus soberano poderia conceber? Este documentário convida você a uma viagem extraordinária pelas páginas das Escrituras e pela obra de Deus nos céus. Exploraremos como o céu que contemplamos declara a glória de Deus, como o cosmos nos fala de sua imensidão e como o céu celestial nos revela seu propósito eterno. Antes de continuar, queremos saber a sua opinião. Você acredita que realmente existem 3 céus? Compartilhe conosco seus pensamentos e reflexões sobre o assunto. Vamos começar. Na Bíblia, a palavra de Deus nos oferece uma descrição exata que vai além do que a mente humana pode compreender. Contudo, é evidente nas Escrituras que não fala de um único céu, mas de 3 céus, cada um concebido com um propósito e função específicos. Ao longo da Bíblia, cada um desses céus tem um significado profundo e específico, que vai além de uma simples referência física. Compreender estes 3 céus ajuda-nos a compreender melhor a visão de Deus sobre o mundo e o propósito da criação. Então, por que esse conceito é importante? O que isso nos ensina sobre o plano de Deus e nosso relacionamento com Ele? Ao compreender os 3 céus mencionados na Bíblia, começamos a compreender uma visão mais ampla e profunda do plano divino para a criação e a humanidade. Esta compreensão permite-nos aceder a uma interpretação mais clara das dimensões espirituais da existência, da nossa relação com o eterno e da interligação destes elementos com o propósito último da nossa vida e do nosso destino final. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lemos: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Este versículo apresenta Deus como a causa de tudo o que existe desde o início, numa época onde a lógica humana não tem lugar e o nosso entendimento é limitado. No princípio, refere-se ao início absoluto de toda a criação, não como parte de um ciclo ou sequência temporal, mas como o início de toda a realidade tal como a conhecemos. Antes deste ato de criação, nada existia, pois tudo o que foi criado tinha origem em Deus. A frase "Deus criou" enfatiza a ação ativa do Criador, destacando que a criação foi ex nihilo, do nada, ou seja, que Deus não utilizou matéria pré-existente, mas a formou por sua vontade e poder. Nenhum cientista ou historiador pode superar a simples afirmação: no princípio, Deus. Este versículo refuta diretamente vários pontos de vista. O ateu, que nega a existência de Deus; ao agnóstico, que afirma que Deus não pode ser conhecido; ao politeísta, que adora múltiplos deuses; ao panteísta, que acredita que toda a natureza é Deus; ao materialista, que defende que a matéria é eterna e não é criada; e ao fatalista, que nega qualquer plano divino na criação e na história. Neste capítulo, a personalidade de Deus é revelada à medida que ele fala, vê, nomeia e abençoa. O cientista pode afirmar que a matéria veio à existência, que a vida ocorreu e que formas complexas de vida evoluíram gradualmente a partir de formas inferiores, mas não pode provar estas afirmações de forma conclusiva. Agora, examinaremos os 3 céus a partir de uma perspectiva teológica profunda, explorando as suas implicações espirituais e contrastando-as com as atuais interpretações científicas e filosóficas. Vamos dar uma olhada no seguinte. Número 1. O primeiro céu. O primeiro céu da Bíblia, entendido como o céu físico ou atmosférico, é uma das 3 dimensões ou céus mencionados nas Escrituras, e desempenha um papel crucial na criação, na providência divina e na interação com a humanidade. A seguir, nos aprofundamos em seus aspectos teológicos, cosmológico e simbólico, considerando como esse céu é descrito e interpretado em diversas passagens bíblicas. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 8,
O primeiro céu é descrito como o firmamento que Deus criou no segundo dia da criação. A palavra hebraica para firmamento é raquia, que implica uma expansão ou extensão. Este firmamento foi colocado para separar as águas acima da terra das águas na superfície da terra. Este firmamento é muitas vezes interpretado como a atmosfera que envolve a terra, ou seja, o espaço onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos, como chuva, vento, nuvens, etc. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6 ao 8 diz: Então disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E foi assim. E Deus chamou a expansão de céus. E houve tarde e manhã do dia segundo. A criação do firmamento, ou primeiro céu, envolve a organização e estruturação dos elementos básicos que tornariam possível a vida na Terra. É uma etapa fundamental na criação, pois ao separar as águas, Deus estabelece o espaço onde poderiam existir criaturas terrestres e aéreas. O primeiro céu, de forma prática e visível, é o espaço que observamos quando olhamos para cima. É o céu físico, onde ocorrem os fenômenos climáticos, o lugar das nuvens, dos pássaros, e com o tempo, dos aviões e satélites. O primeiro céu cobre a atmosfera que circunda a Terra, que é composta por diversas camadas, como a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. Neste céu ocorrem fenômenos como o ciclo da água, chuva, evaporação, formação de nuvens e o fluxo dos ventos, todos fundamentais para o ecossistema terrestre. Vamos examinar o Salmo 104, destacando o mais relevante dos versículos 3 a 12. Aquele que cobre os quartos com água, aquele que faz das nuvens a sua carruagem, aquele que anda nas asas do vento, faz com que os vales se encham de água. Esses versículos destacam como a atmosfera e seus fenômenos como nuvens, vento e chuva fazem parte da obra criativa e de manutenção de Deus. Na verdade, o primeiro céu é mostrado como um palco, onde Deus atua para preservar o equilíbrio do planeta e permitir que a vida prospere. Agora, o primeiro céu não cumpre apenas uma função física, mas também está ligado à providência divina na criação e sustentação da vida. Através dos fenômenos naturais, como o sol que ilumina tanto os justos como os injustos, ou a chuva que rega a terra, o primeiro céu funciona como um instrumento através do qual Deus cuida e provê todas as suas criaturas, boas e más. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Este versículo enfatiza que o primeiro céu é o meio através do qual Deus distribui as bênçãos da luz solar e da chuva. Na cultura agrícola da época, estes dois elementos eram vitais para a sobrevivência, e o facto de Deus os ter fornecido indiscriminadamente mostra a sua bondade e generosidade. O primeiro céu é também o contexto físico onde o ser humano vivencia a vida diária, desde respirar ar até desfrutar de céu limpo ou preocupar-se com tempestades e mudanças climáticas. Em muitos casos, o primeiro céu reflete tanto a beleza da criação de Deus, como os desafios que os seres humanos enfrentam na sua relação com o meio ambiente. Na Bíblia, o céu é estabelecido como um lugar onde o ser humano pode olhar e contemplar as obras de Deus. A vastidão do céu, a sua grandeza e a sua aparente infinidade convidam o ser humano a refletir sobre a natureza de Deus como Criador. Vamos ler o Salmo 19, versículos 1 e 2. Os céus contam a glória de Deus, e o firmamento anuncia o trabalho das suas mãos. Um dia profere uma palavra para outro dia, e noite após noite ele declara sabedoria. Este salmo expressa como o primeiro céu, a atmosfera e o firmamento são uma amostra visível da glória de Deus. Através da sua magnificência, a própria criação prega o poder do seu Criador. Segundo o teólogo Sproul, o céu físico não é apenas um espaço vazio, mas um testemunho do poder criativo de Deus. Cada estrela, cada planeta, cada constelação está em seu lugar por vontade divina e nos lembra que toda a criação está sob seu domínio soberano. Sproul enfatiza que este primeiro céu
é um lembrete constante da magnificência de Deus e que, através dele, os seres humanos podem perceber a ordem e a beleza que ele estabeleceu no universo. Além disso, o primeiro céu tem uma ligação direta com a vida na Terra. A relação entre os corpos celestes e os ciclos naturais que vivenciamos diariamente não é mera coincidência, mas reflete uma estrutura criada com um propósito. Por exemplo, o ciclo diurno e noturno, determinado pelo movimento da Terra e pela posição do Sol, não só tem implicações para a vida biológica, mas também tem um significado bíblico mais profundo. O ritmo do Sol e da Lua estabelece uma estrutura temporal que, segundo a Bíblia, faz parte do desígnio divino. Número 2. O segundo céu. O segundo céu, ou céu estelar, está associado principalmente ao universo físico, ou seja, ao espaço que contém as estrelas, o Sol, a Lua e os planetas. A nível teológico, este céu não reflete apenas a vasta ordem cósmica criada por Deus, mas também a glória e o poder divinos manifestados na criação. Nas Escrituras, o céu estelar não é apenas um espaço físico, mas uma manifestação da grandeza de Deus. O céu, na sua imensidão, é um testemunho da sabedoria e do poder da sua criação. Agora, embora o segundo céu seja fisicamente o espaço onde vivem as estrelas, na teologia cristã também se refere ao reino espiritual que existe além do primeiro céu físico, que não podemos observar com os nossos sentidos. Este céu não é diretamente acessível aos humanos, mas é descrito nas Escrituras como um domínio onde poderosas lutas espirituais são travadas entre as forças do bem e do mal. É um espaço que, embora intangível e espiritual, tem uma influência significativa no mundo material. Na Bíblia, o segundo céu é referido como os reinos celestiais ou como os céus onde habitam anjos e demônios. É neste domínio espiritual que ocorre a luta descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: "Pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Este versículo sugere que o segundo céu é o espaço onde as forças das trevas, representadas pelos demônios, confrontam as forças da luz, representadas pelos anjos de Deus. Ora, a luta espiritual é parte essencial deste segundo céu, e é neste contexto que ocorrem as batalhas que afetam os seres humanos. A Bíblia descreve como os seres espirituais, tanto bons como maus, operam nestas regiões celestiais, afetando o curso da história e a vida das pessoas. Este lugar não é apenas um espaço de conflito, mas também um lugar de influência espiritual direta sobre a humanidade. De acordo com o teólogo e especialista em demonologia Fred Dickerson, os demônios interferem ativamente na vida dos seres humanos, não apenas através da tentação direta, mas também através de influências mais sutis que operam a partir do segundo céu. Os demônios, estando no segundo céu, têm acesso direto aos aspectos espirituais da humanidade, e suas influências são frequentemente exercidas de forma invisível, mas profundamente eficazes. As Escrituras ensinam que, embora os demônios não possam estar fisicamente presentes em todos os lugares, eles podem influenciar os corações e mentes das pessoas, semeando discórdia, dúvida e pecado. Em sua obra Satanás e seus Anjos, o teólogo Donald Vine explica que o segundo céu é o campo de batalha cósmico onde são travadas as maiores batalhas espirituais que afetam os seres humanos. Os cristãos, embora estejam na Terra, também estão envolvidos nesta luta invisível que transcende o físico. De acordo com Vine, as hostes espirituais do mal nos reinos celestiais não apenas procuram corromper a humanidade, mas também desafiam a soberania de Deus e o seu plano redentor. Agora, o conceito de regiões celestiais e a sua relação com a luta entre anjos e demônios é também fundamental para a compreensão do lugar do segundo céu na luta cósmica entre o bem e o mal. Conforme mencionado em Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, e eu fiquei lá com os reis da Pérsia. Esta passagem nos revela o momento em que um anjo de Deus confronta o príncipe do reino da Pérsia.
mostrando que as batalhas nos lugares celestiais têm impacto na Terra. O mensageiro divino menciona que foi detido durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia, um espírito maligno que simboliza uma autoridade demoníaca sobre aquela nação. O teólogo Wayne Grudem, em sua obra Teologia Sistemática, explica que a intervenção espiritual de anjos e demônios no segundo céu tem impacto direto no curso dos acontecimentos humanos, que pode influenciar tudo, desde decisões políticas até momentos cruciais na vida dos indivíduos. Grudem destaca que, embora o crente esteja protegido pela graça divina, as lutas espirituais continuam a ser uma realidade tanto no céu como na terra. Finalmente, o segundo céu também está relacionado com a influência do pecado e das tentações na vida cristã. Isto é confirmado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que afirma: "Esteja sóbrio e observe, porque o seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda por aí procurando alguém para devorar." Esta descrição mostra a presença ativa de forças espirituais malignas no mundo, que operam através das regiões celestes, afetando a vida dos crentes com sua influência destrutiva. Agora, o segundo céu não só levanta questões sobre a luta espiritual entre o bem e o mal, mas também tem implicações profundas para o conceito de livre-arbítrio humano. A capacidade que o ser humano possui para tomar decisões, seja para escolher o bem ou o mal, está intrinsecamente ligada às forças espirituais que operam neste domínio celestial. Na teologia cristã, entende-se que o ser humano foi dotado por Deus de livre-arbítrio, o que lhe permite tomar decisões conscientes e morais. Este livre-arbítrio é um dom divino que permite às pessoas escolherem livremente entre seguir os princípios de Deus ou sucumbir às más influências. No entanto, o segundo céu desempenha um papel crucial na dinâmica destas decisões, uma vez que as forças espirituais, tanto boas como más, exercem uma influência constante nas escolhas humanas. A luta espiritual que ocorre nos reinos celestiais pode fazer com que os indivíduos sejam tentados ou influenciados por forças que procuram desviá-los do caminho da justiça e da verdade. A influência dos seres espirituais no segundo céu, como anjos e demônios, não determina necessariamente as nossas decisões, mas cria um ambiente em que o livre-arbítrio é constantemente desafiado. Os anjos, como mensageiros de Deus, procuram guiar e proteger os humanos, ajudando-os a tomar decisões alinhadas com a vontade divina. Em contrapartida, os demônios tentam manipular as decisões humanas, semeando dúvidas, tentações e desejos que desviam as pessoas do bem. Queridos ouvintes, ao refletirmos sobre este tema, podemos deduzir que as forças do mal têm uma influência profunda em diversas áreas da vida humana, como política, música, sexo, imoralidade, falsas religiões, filosofias errôneas, ateísmo, materialismo e todas as obras malignas que distorcem a verdade e distanciam as pessoas de Deus. Estas forças espirituais, presentes no segundo céu, procuram distorcer os princípios divinos e separar os seres humanos do propósito que Deus tem para eles. Através destas influências, a verdade é distorcida e o ser humano é conduzido por caminhos que o distanciam do seu Criador. Número 3. O terceiro céu. O conceito de terceiro céu, na tradição cristã, é um aspecto fundamental para a compreensão do destino final dos crentes. Este céu é descrito como a morada mais elevada de Deus, o lugar onde a glória divina é encontrada em sua expressão mais elevada. Ao contrário do primeiro e do segundo céus, que se referem respectivamente ao espaço físico e ao domínio espiritual, o terceiro céu é um reino transcendental e eterno, onde a presença de Deus habita plenamente e o relacionamento com Ele é levado à sua culminação perfeita. O terceiro céu é, acima de tudo, um lugar de glória divina, um espaço repleto da presença de Deus, onde a humanidade redimida experimentará a perfeita comunhão com Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo relata sua experiência de ser arrebatado ao terceiro céu. 14 anos atrás fui levado ao terceiro céu. Se foi no meu corpo ou fora dele, não sei. Só Deus sabe. É verdade. Só Deus sabe se eu estava no meu corpo ou fora do corpo. Mas sei que fui levado ao paraíso e ouvi coisas tão incríveis que não podem ser expressas em palavras,
coisas que nenhum ser humano pode contar. Quão absurda foi a afirmação daqueles cosmonautas que afirmavam não ter visto Deus quando chegaram à Lua. A realidade é que eles não foram longe o suficiente. Para encontrar o trono de Deus, eles teriam que alcançar o que a Bíblia chama de terceiro céu. O apóstolo Paulo relatou a sua experiência de ser levado àquele lugar celestial, especificando até mesmo que isso ocorreu 14 anos antes de escrever aquela epístola. O teólogo John Owen observa que o terceiro céu é o lugar da plena presença e glória de Deus. Um lugar onde os fiéis estão em completa harmonia com a santidade divina. Este céu é a manifestação mais perfeita do reino celestial, onde Deus, os anjos e os justos habitam em paz e perfeição, sem a interferência das limitações terrenas. Na teologia cristã, o terceiro céu é considerado o estado final da humanidade redimida. O teólogo Wayne Grudem, em sua obra Teologia Sistemática, explica que o terceiro céu é o lugar onde o relacionamento com Deus não é apenas restaurado, mas é levado à sua plena realização. Neste lugar, a humanidade não experimenta mais sofrimento, pecado ou morte, pois tudo é restaurado à perfeição. Grudem enfatiza que este estado é eterno e que os crentes viverão em perfeita comunhão com Deus, desfrutando de uma paz que supera qualquer experiência terrena. O terceiro céu está ligado à Nova Jerusalém, uma cidade celestial que, segundo Apocalipse 21, descerá do céu no fim dos tempos. Nessa cidade, os justos viverão em paz, num relacionamento restaurado com Deus. A esperança cristã no terceiro céu está profundamente relacionada com a ressurreição e a vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 52 a 54, Paulo descreve o momento da ressurreição, quando os corpos dos crentes serão transformados e glorificados para viverem eternamente na presença de Deus. Este ato de transformação é a consumação da esperança cristã, onde se alcança a perfeição da vida humana na sua totalidade. O terceiro céu é, portanto, o cumprimento da promessa de Deus para os crentes, um lugar onde não há mais dor nem sofrimento, apenas plenitude e comunhão eterna com Deus. Agora, à medida que a ciência avança, ela conseguiu desvendar muitos mistérios do universo físico, como a natureza das estrelas, dos planetas e a expansão do cosmos. Através de instrumentos avançados como telescópios espaciais e sondas, a humanidade conseguiu observar aquele vasto espaço onde estão localizadas as estrelas, a Lua e o Sol. No entanto, a ciência enfrenta um desafio quando se trata de explicar o que transcende os limites da matéria e da energia observáveis. Isto é particularmente verdadeiro no que a Bíblia descreve como o segundo e o terceiro céus, reinos espirituais e divinos que escapam à observação direta e aos métodos científicos tradicionais. O segundo céu, descrito como o reino espiritual onde as batalhas são travadas entre as forças do bem e do mal, e o terceiro céu, que é a morada de Deus e da glória celestial, são realidades que não podem ser verificadas pela ciência. A ciência opera no domínio físico, limitada ao que pode ser medido, observado e replicado sob condições controladas. Contudo, o espiritual e o divino são entidades que pertencem a um plano além da compreensão física humana. Estas dimensões transcendem o alcance da tecnologia e dos sentidos humanos, e é aqui que a fé e a revelação divina entram em jogo. Ao contrário da ciência, que procura respostas para o como dos fenômenos naturais, a fé cristã responde ao porquê da existência do universo e da vida. A Bíblia, por exemplo, oferece uma visão profunda da criação e do propósito divino, mas essas respostas não podem ser alcançadas através da observação científica. Como aponta o teólogo Wayne Grudem, a ciência pode explicar os mecanismos físicos que governam a natureza, mas a revelação divina é a única que nos dá acesso à realidade espiritual que envolve os céus e a natureza de Deus. Estudiosos teológicos como Alistair McGrath também apontaram que o conhecimento científico e o conhecimento revelado não são opostos, mas complementares. A ciência, na sua capacidade de explorar o físico, fornece ferramentas para a compreensão do mundo material. Mas nos reinos espirituais, como o segundo e o terceiro céus, a revelação e a experiência pessoal com Deus são o que proporcionam uma compreensão mais profunda do que realmente acontece nesses reinos. Portanto,
Embora a ciência seja capaz de nos dar uma compreensão detalhada do primeiro céu e de sua estrutura física, o segundo e o terceiro céus pertencem a uma dimensão que só pode ser vivenciada e compreendida por meio da fé e da conexão espiritual com Deus. Neste sentido, aquilo que a ciência não consegue alcançar, a fé cristã aborda, fornecendo respostas que ultrapassam os limites da observação humana. As Escrituras nos ensinam sobre o propósito eterno de Deus para o homem, a luta espiritual que ocorre no segundo céu e a glória celestial que aguarda os justos no terceiro céu. Caro ouvinte, ao meditarmos nos 3 céus descritos nas Escrituras, somos levados a contemplar a imensidão da criação divina e a surpreendente complexidade do universo que habitamos. Cada um desses céus reflete de forma única o incomparável poder de Deus. Que esta reflexão inspire nossos corações a reconhecer que, embora nossas mentes limitadas não consigam compreender tudo, o poder de Deus se manifesta em cada canto de sua obra. Desde o visível que nos surpreende, passando pelos mistérios que apenas começamos a explorar, até aquilo que transcende a nossa imaginação, sua glória e majestade são evidentes e irrefutáveis. Assim, a nossa existência torna-se um chamado contínuo para exaltar o Criador de tudo o que existe e para descansar com confiança na sua perfeita soberania. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima vídeo.